versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você sabe que sentimento, ele nem sempre é lógico. O sentimento, ele é variável. O sentimento, ele é desordenado. A pessoa pode se levantar tendo um sentimento muito bonito. E um acontecimento pode fazer com que aquela pessoa passe a ter um sentimento ruim. Crente não foi chamado para viver de sentimento. Porque o sentimento, ele não define o que é certo. E pode trazer confusão. Um filósofo disse que a linha entre o amor e o ódio é tão fina que não pode ser vista com os olhos. Lógico que ele estava fazendo uma figuração sobre os dois sentimentos. O amor é o sentimento mais nobre, mais perfeito que existe. Existem 3 palavras para definir o amor. A primeira é eros, que define o amor conjugal. O amor do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Existe o amor filéus, que define o amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E também existe o amor ágape, que é o amor perfeito. As pessoas têm muitos sentimentos bons, mas em suma, na maioria, elas expressam e colocam na prática um sentimento ruim. Por exemplo, um casal, possivelmente um casal, demore anos para dizer um para o outro: eu te amo. Mas quando um está com raiva do outro, não mede as palavras para expressar. Então, o sentimento ruim tem a tendência dos homens ser expressado com mais facilidade. É mais fácil você xingar do que ver a real situação que está ocorrendo. Porque os sentimentos na hora de uma crise e de um desentendimento estão aflorados. E esses sentimentos, eles vêm disfarçados de razão. Por exemplo, eu na minha razão. Então quer dizer que você na sua razão você vai ofender as pessoas. E quem ofende já está se ofendendo. Quando você ofende alguém, não precisa aquela pessoa revidar. Você se auto-ofendeu. Porque você expressou com a boca um sentimento ruim que está dentro de você. Então é muito fácil dizer que ama, quando não se tem na prática o amor. E Deus não ama. Deus é amor. Nós amamos porque nós não somos o amor, mas Deus é amor. Mas Ele também é justiça. E talvez não, os teólogos liberais, que depois que essa onda de liberal veio para a igreja, estragou muito o cerne da palavra e todo o contexto da palavra. Porque essa palavra liberal vem trazendo não uma liberalidade, mas uma libertinagem. Pelo fato da Bíblia dizer que Deus é amor, as pessoas esquecem que para amar tem que ter responsabilidade. Por exemplo, não existe esse versículo na Bíblia: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dá-nos a ideia de que Deus abomina o pecado,
por amar o pecador. E isso é fácil de entender. Por exemplo, Deus deve odiar o adultério, porque Deus sabe que vai destruir uma família, vai ferir corações, vai arrebentar com os filhos e vai acabar com o lar. Deus não pode gostar de um troço desse. Concorda comigo? Deus possivelmente, eu vou usar essa palavra, e aí você interpreta aí como você queira. Deus odeia a cachaça, porque tira do homem a dignidade, faz o cara dormir na calçada, faz ele feder, faz ele se degradar cada vez mais. Deus odeia a droga, Deus odeia o dinheiro, porque muitos, por causa do dinheiro, a Bíblia diz em Tiago, se corromperam a tal ponto de se destruírem a si mesmos. Então é fácil entender que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, na sua infinita misericórdia, Deus teve um plano maravilhoso para não perder o homem que ama, mas para tirar desse homem o pecado. Porque é o pecado que desgraça com a vida do homem. Deus ama as crianças, e você nem imagina que Deus não gosta de criança. Mas você não parou para pensar que Deus odeia o aborto. Porque como é que eu posso gostar de criança e concordar com o aborto? Se já está mais do que provado cientificamente, que a mídia nunca vai divulgar isso, evidentemente. Não espere que as redes de televisão deste país ou do mundo divulguem isso. A Recobra nunca vai falar sobre isso, porque o dono dela concorda com o aborto. É um infeliz aquele cara. A rede de esgoto muito menos, porque só fala de depravação e tudo que tem lá é esgoto. A rede bandida é outra, e a outra que é aí, essa aí já é o S-besteira dele, que só passa besteira. Então, meu irmão, se já está provado, não vou nem falar da palavra agora, cientificamente está provado que a partir da fecundação existe vida. Se vocês querem entender melhor o que é aborto, assistam pelas redes sociais lá, acesse lá. O grito, eu achei isso mesmo, o grito silencioso. Um doutor aborteiro, porque não pode ser chamado de médico. Hoje ele pode ser chamado de médico porque ele se arrependeu e mudou as táticas dele. Então ele, como aborteiro, ele vai falar o tanto que ele se arrependeu, o tanto que ele viu a lama que ele vivia. E aí ele vai fazer o seguinte, se vocês quiserem assistir isso, assistam lá, é o grito silencioso. Ele vai mostrar passo a passo, por câmera, como o feto corre dos instrumentos para não morrer. Eu quero chocar você hoje, para que você entenda de uma vez por todas que quando a Bíblia fala que Deus é amor, significa que por amor Ele vai trazer justiça sobre a raça humana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que tem sã consciência, eu sou pregador do Evangelho, até hoje eu não tenho essa resposta. Eu não gosto de responder aquilo que não vivo. O que eu faria, o que você faria se pegasse um marmanjo estupando uma criança de 7 meses? Se teus olhos vissem essa cena, eu quero chocar você hoje. Está pensando que igreja é oba-oba? Igreja é isso aqui. O que você faria? Eu não respondo pelos meus atos se eu ver uma situação dessa, irmão, eu sou sincero. Deus vê isso todo dia. Todo dia Deus vê isso. Deus vê meninas que foram enganadas com 13, 14 anos, ser vendidas com uma proposta de trabalho no norte da América e chegam lá, são escravas sexuais. Deus vê isso. E nós, igreja, estamos fazendo o quê? Com pinguinhas dentro da igreja? Com galinha feia? Com maguinha? Temos muito o que fazer, igreja. Temos muito o que fazer. Qual era o sentimento que havia em Cristo? Pilatos ficou perplexo porque ele não entendia o sentimento de Cristo. Cristo queria salvá-lo. Qual era o sentimento que existe em Cristo? Se você tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, você vai ser uma pessoa feliz. Porque a felicidade
crise, às vezes alguns se escandalizam. Crise de crente hoje. Qual é a crise dos crentes hoje? Falta de dinheiro, não vou nem falar, porque essa aí é para arrebentar. Se faltar dinheiro, o crente não dá glória direito, ele para de vir no culto. E esse tal desse dinheiro, irmão, não é que ele é senhor mesmo da vida do homem. Mas por quê? Porque não se tem o sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? A Bíblia diz que Deus trará a ira dele sobre os homens. Você acha que quando Deus estiver irado, quem é que vai conseguir segurar a Deus? Jesus disse assim: eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus. A Bíblia diz que Satanás pediu a Deus para se andar com a vida de Pedro, e Jesus pediu a Deus para que ele não tivesse autorização para fazer aquilo. As pessoas estão enganadas com Deus, porque pregamos que Ele é amor, e Ele é amor, mas Ele é justiça. E quando Deus vier para julgar a raça humana, Ele não vai vir de novo como veio para ir para a cruz. As pessoas estão enganadas quanto a isto. Deus falou para a nação de Judá, quando trouxe juízo para aquela nação. Deus disse assim para aquela nação: eu estou quieto e calado, e vocês estão pensando que eu estou calado por concordar com o pecado de vocês, mas eu vou me manifestar, e vocês verão que eu estou contra. Silêncio de Deus não é conivência, não é concordância. Deus está calado não significa que Ele está concordando. Irmão, quem vai deter a ira de Deus? A Bíblia diz que Deus decidiu destruir a raça humana, porque eles estavam cometendo pecados horríveis. Mas Ele achou em Noé um homem justo e íntegro, e Ele vai agora salvar toda a família de Noé. Deus é justo. Por que Deus vai abençoar quem não gosta dele? Como é que funciona isso? Como é que Deus vai dar vida eterna para aquele que é contra Ele? Não tem coerência, irmão. Que Deus é esse? Isso é um Deus inventado pela psicologia humana, por uma mente fértil. Criar um Deus que aqui eu não vou fazer nada do que Ele gosta, vou fazer tudo que a minha carne quer, vou desonrar o nome dEle, não vou ser obediente a Ele, vou ficar cheio de coisa que desagrada a Ele, e aí quando eu morrer Ele me leva para o céu. Isso é pior. Eu vou botar dentro da minha casa uma pessoa que não gosta de mim? Eu vou botar dentro da minha casa para sentar na minha mesa, para comer do meu prato, aquele que não gosta de mim? Isso é incoerência. Então não espere que Jesus, porque tem gente que diz assim: mas para servir a Deus, pastor, é difícil, porque Jesus força a gente a andar com Ele. Mas então, se você não quer ser forçado a andar com Ele aqui, Ele também não vai ser forçado a viver com você eternamente. Concorda? É só ter coerência. Se você acha que ser diferente aqui, ser diferente daquela coleguinha de faculdade, ser diferente daquele amiguinho de escola, só porque você vai ser taxado como quadrado, como antiquado, se você acha que não aguenta isso por amor a Cristo, sinto muito. É que Ele vai levar você para o céu. Sabe o que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante do meu Pai. Mas irmão, e Deus é ruim se fizer isso, é? Eu não entendo os homens, irmão. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero sair daqui. Aliás, não pode mais pregar sobre arrebatamento. Porque agora diz que se a gente pedir para subir é porque a gente é covarde e a gente não quer enfrentar a luta do dia a dia. Por isso que a gente fica pedindo para Jesus voltar. Eu não peço para Jesus voltar porque eu estou sofrendo aqui. Eu peço para Jesus voltar porque eu estou doido para ver a face do Mestre. Eu estou desejoso para abraçar o meu Jesus. Que é isso? A igreja perdeu o sentimento mais nobre da igreja, que é subir para o céu. E por que nós não queremos subir para o céu? Porque as coisas daqui nos seguram, porque temos planos. Irmão, se você soubesse o que Deus tem preparado para você,
Você fazia teus planos aqui, mas desejaria subir. Vai ser muito melhor do que o que você está esperando aqui embaixo. O sentimento de Cristo qual é? Os discípulos disseram: mas o senhor não comeu? Ele disse: a comida que eu estou comendo é fazer a vontade do meu Pai. O sentimento de Jesus era obedecer a Deus. Você tem esse sentimento de obedecer? Deixa eu dar uma notícia terrível para você. Se você não obedece a Deus, você automaticamente obedece ou ao mundo ou ao diabo. E aí eu vou juntar os dois, porque é uma coisa só. Se você não obedece às diretrizes e os conceitos e os preceitos de Deus e da palavra, então você está automaticamente obedecendo ao mundo. Ou seja, você vai obedecer a alguém. Então se submeta a Deus. Pedro vai escrever na sua carta: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo Deus vai te exaltar. O ser humano não tem paciência quando vem a Deus. O ser humano tem paciência de esperar o homem, tem paciência de esperar as crises, tem paciência de esperar tudo que é prometido pelos homens. Mas quando vem a Deus, ele não tem paciência para ser tratado. Ele quer que Deus atenda ele assim no estalar de dedo, como se Deus fosse escravo dele. Essas coisas estão pirando nas cabeças das pessoas, irmãos. Os homens perderam a noção. Jesus tinha um sentimento: agradar o Pai. Pedro tira ele do meio dos discípulos, ou seja, tira ele da igreja, leva ele à parte, para um particular diabólico, e diz: tenha dó de ti, não vá para a cruz. Jesus olha e diz: Pedro, tu e Satanás agora está a mesma pessoa, porque Satanás tem esse sentimento aí que eu não vou para a cruz, mas o meu sentimento é de ir para a cruz. Porque se eu não for para a cruz, Pedro, tu está perdido. Se eu não for para a cruz, a raça humana será destruída. Sabe qual é o problema? As escolas seculares estudam sobre o que Darwin falou, mas não estudam sobre a história real. O cara fica lá querendo achar o elo do peixe pro macaco e do macaco pro homem. Esses caras estão tudo doido. Mas a grade curricular da nação, as escolas, você vai lá nas escolas. Eu fui numa escola aqui na cidade aí, famosíssima na cidade, eu acho que uma das mais antigas. Toda sala que eu entrei tinha lá um girino que virava macaco, se tornou homem. Uma escola que se diz cristã. Por quê? Porque não respeita a palavra. Vai ler a história então. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia e pega os livros históricos. Todas as civilizações do mundo que se esqueceram de Deus foram destruídas. E eu nem vejo o fato de Deus olhar para a nação e dizer: vou destruir. Não, eu até vejo um fato assim, ó. Deus olhando para a nação, tomando decisões erradas e dizendo: vocês vão se destruir sozinhos. Qual é o sentimento de Cristo? Salvar nossas vidas, amar. Foi para isso que ele veio. Tende em nós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, tem uma mensagem que calou o céu. Deus pregou no céu. A Bíblia diz que se fez 30 minutos de silêncio. Na eternidade não tem tempo, mas a Bíblia diz 30 minutos de silêncio. Eu fico imaginando 30 minutos de silêncio na eternidade. Deus não pregou uma mensagem de 45 minutos, 1h10, 1h15, que nem o pastor que vocês pregam aqui. Ele fez uma pergunta e a mensagem calou o universo. Ele disse: a quem enviarei? Enviar para quê? Aí ele diz: o que eu vou enviar vai se fazer homem, vai suar, vai envelhecer, vai sangrar, vai morrer. Aliás, o que eu quero enviar é com uma missão: para morrer. Sabe qual é a diferença de Jesus para Gandhi? Gandhi foi assassinado. Foi um acaso que matou Gandhi. Um camarada dizendo que era discípulo dele, se aproximou e pum, deu um tiro na cabeça dele. Isso é fatalidade. Buda morreu com a morte natural, a doença levou Buda. Isso aí é natural. Jesus não foi acaso.
João 10, 17, 18, ele diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou, porque eu tenho poder para dar e para retomar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entregou a vida dele por você e por mim, para aplacar a ira de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Deus diz em 53: e eu fiquei satisfeito. Olha a chance que Deus está dando para os homens, irmão. Você acha que isso vai ficar barato? Esses caras fazem o que querem. Se eu for falar de política aqui, vocês vão ficar estarrecidos. E nem precisa. A classe política está desacreditada, descredibilitada. Ninguém acredita em político, irmão. Por mais que o cara esteja bem intencionado, meu Deus, a classe política está podre, fétida. A nossa nação vai indo para a bancarrota. Esses caras parece que não tem ideia de que a corrupção vai destruir eles também. Como é que o cara está bebendo veneno e está achando que vai ficar vivo? O ser humano me parece que perdeu a noção. E Jesus veio para isso. Quando o pai fala assim, ó, a quem enviarei? Quando Davi derrubou o gigante, tinha uma proposta. Tinha uma proposta quando Davi derrubou o gigante. Qual era a proposta, pastor? Quem derrubar o gigante, casa com a minha filha e vai ser livre de pagar imposto pro resto da vida. Tinha uma proposta. Davi foi lá, derrubou o cara, porque acreditava em Deus, mas ele ficou livre de imposto, ele e a casa do pai dele, e ele ainda casou com a filha do rei. Tinha uma proposta. Sabe qual era a proposta de Cristo? Você vai descer lá, você vai amar Abimael, e Abimael vai te odiar. Você vai entender ele e ele não vai te entender. Você vai ajudar ele e ele vai pensar que você está contra ele. Você vai fazer tudo por ele e ele vai rejeitar tudo que você está fazendo. E por fim, ele vai te pendurar na cruz. Gabriel, que é adorado aí por todo mundo, o mundo quase todo aqui nessa cidade, meu Deus, como é que o povo adora hoje Jesus? Eu fico. A gente está indo ali, indo para Bandeirantes, levantaram um troço. Eu não sei porque o povo vê bonito. Aquilo é feio demais. Jesus, que troço feio, meu Deus. E o povo acha aquilo bonito, gente. O negócio é tão diabólico que tem que ter cabo de aço para segurar ele. E adorar como Deus. Tem gente que sai a perna aqui para adorar aquela peça lá. E Deus disse: minha glória eu não divido ela com ninguém. Gabriel, o anjo que a Bíblia fala, se a Bíblia fala é porque ele existe, baixou a cabeça, ele não quis vir, não. Imagina você xingando Gabriel, você morria, acabou você. Imagina quando você acordasse cheio de problemas, cheio de crise, cheio de angústia, com raiva do mundo, com raiva de você, quebrando espelho. Aí Gabriel olhasse para você e dissesse assim: vim me ajudar. Quer ajudar o quê? Eu morria, acabou você. Miguel, meu Deus, Miguel baixou a cabeça. Miguel ia vir aqui tomar tapa na cara, ser furado do lado, perseguido, maltratado. Não. Jesus não disse assim, ó, eu sou Deus e não tenho que sair do meu lugar. Não, ele levantou e disse: pai, eu vou. Eu vou. Meu filho, você não vai ser amado. Eu vou, eles vão entender, pai. Meu filho, você tem certeza que esses homens vão lhe entender? Porque esses homens se chateiam por causa de mosquito. Eles se chateiam porque eles viram a perna do mosquito. E quando eles se chateiam, eles tiram de dentro deles, a boca deles se torna em sepulturas. E eles começam a falar de morte. O ódio é expressado, meu filho. E Jesus disse assim: alguns deles vão entender o que eu vim fazer, pai. E ele veio. A proposta era para sofrer, mas tinha outra proposta que a gente vai ver já já aqui. A primeira proposta era sofrimento. Sabe por que os crentes de hoje, muitos deles são artificiais? Porque não são ensinados que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Toda religião dá explicação para o sofrimento. O cristianismo tem explicação para o
esvaziou. Jesus, meu Deus eterno. Imagina isso. Imagina isso. Eu quero que você imagine, o Espírito Santo faz eles entenderem. Jesus se levanta do trono, irmão. Jesus se levanta do trono. Se esvazia da sua glória. Se esvazia da sua glória. Os anjos olham para ele e falam: o senhor vai nascer de mulher. Ele disse: eu vou ser gerado no ventre. O Deus que criou a mulher, que criou o ventre, o útero da mulher, que fez com que a mulher gere, agora esse mesmo Deus vai ser gerado lá. Jesus se humilhou de todas as formas que você imaginar. Você não aguenta a cara feia. Você não aguenta nada. Você arrota dizendo que é crente, mas qualquer coisa te desestabiliza. Qualquer coisa tira teu chão. Qualquer coisa quer ter satisfação. Jesus veio e se humilhou. Nasceu como todos nós nascemos, um cordão umbilical, sujo de sangue. O Deus da glória, que nunca se contaminou com nada, teve que nascer sujo de sangue, numa manjedoura. Não foi em hospital que parece mais hotel 5 estrelas. Não foi numa manjedoura, perto dos animais. Vai saber que é por isso que Deus está honrando tanto animal, sei lá, irmão. Na arca de Noé, os animais foram salvos. Jesus nasce junto deles. Mas os homens são desequilibrados. Se o cachorro morder teu filho, olha o desequilíbrio dos homens. Se o cachorro morder teu filho, bata no dono. Se você bater no cachorro, você está lascado. Bata no dono. Se você bater no dono, não vai dar nada para você. Se bater no cachorro, é 6 anos de cadeia. Os homens perderam a noção. Eles perderam o equilíbrio. A sociedade está desequilibrada. Porque o errado virou certo. Está muito fácil aceitar as coisas. E Deus está vendo tudo isso. E Ele vai trazer o juízo sobre a menininha de 13 anos que já sabe o que faz. Ele vai trazer o juízo sobre a mulher de 40 que já passou de saber o que faz e ainda continua fazendo besteira. Ele vai trazer juízo sobre o homem irresponsável que passou a vida inteira longe de Deus e quando tem a oportunidade de servir não faz. Deus vai trazer tudo isso a juízo. Mas isso tudo é amor. Isso tudo é amor. Irmão, Deus seria injusto se não destruísse Sodoma e Gomorra. Se Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, Ele seria injusto. Ele seria um Deus passivo com a morte. Os homens de Sodoma e Gomorra já estavam vivendo piores do que animais irracionais. Os grandes imperadores da história romana, todos eles eram homossexuais. Os desejos e os apetites sexuais desses déspotas, dessas figuras nefastas, eram tão grande, tão terrível, que esses homens, quando eles deitavam com a mulher, o nome deles tinha que matá-la. Tem um chamado Calígula, que até hoje tem uma ilha famosa, que ele larga o trono de Roma, esse infeliz chamado Calígula, põe o filho dele para governar em Roma, e ele vai para uma ilha chamada Ilha de Capri. E ele fez todas as orgias sexuais com criança que você possa imaginar. Criança era levada em navios para ele poder saciar seu apetite desordenado por sexo. Se Deus não julgar a raça humana, Deus é injusto. E Deus não é injusto. O que nós temos feito para Deus, irmão? Hoje Deus me fez assistir a morte de um rapaz novo, que depois eu descubro que está desviado do Evangelho. Foi para onde, igreja?
não vai obedecer a Deus amanhã. Que mensagem é essa que estão pregando que não vem avivamento sobre essa nação? Há 10 anos atrás eu estava pregando na igreja sede da igreja que eu preguei agora esse final de semana. E Deus fez uma coisa muito grande lá. E veio um camarada aos prantos se rendendo a Cristo. Depois eu descobri que ele era o irmão do pastor presidente. Ontem eu vi ele na igreja. Tive uma alegria e uma decepção. Alegria de vê-lo. E a alegria de saber que ele está saindo da deputada distrital. A tristeza de saber disso. Trocou o poder eterno pelo poder temporal. Trocou o que Deus deu a ele pelo que os homens podem dar por 4 anos. Essa igreja está sendo estabelecida na palavra. Adolescente dentro dessa igreja sabe que tem que ser obediente a Deus. Se não está obedecendo, é porque não quer, mas sabe que esse é o caminho correto. Nós estamos aqui para preencher banco, para fazer número. Deus provou o amor dele por nós quando enviou o filho dele. Deus não nos deu o resto. Deus não deu anjo. Deus deu um filho. Você acha que você vai ter coragem de chegar diante de Deus depois dessa vida e dizer para ele: mas o Senhor não fez nada por mim? Você não vai ter nem coragem de abrir a boca. Porque agora falando parece que isso não pesa. Mas quando você estiver diante do juiz de todo o universo, isso vai pesar. O que você vai dizer a Deus? Eu fui fraco. Eu fui fraco. Não vai colar. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante dos homens e reconhecido em figura humana. Meu Deus do céu! Se esvaziou da glória, assumiu a postura de servo. Ele não era servo, mas assumiu a postura. Que servo nós somos? Que servo nós somos? A gente faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Quem governa a nossa vida somos nós. Que servos somos nós? É possível que o empregado contrate um trabalhador, que o trabalhador vai ditar as regras do trabalho que ele vai fazer? É possível, meu Deus, irmão. Mas é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo hoje crianças querendo ensinar adulto. E os pais acham bonito, falam: meu filho é inteligente. Quem te disse que teu filho tem capacidade para te ensinar? Se ele tiver capacidade para te ensinar, o seu cérebro é desse tamanho. Já perdeu a qualidade. Aluno que não se submete ao ensino dos professores, professores que não se dão a respeito. Acabou. É um colapso. Eu estou esperando o quê? A gente está esperando o quê? Eu tenho um monte de sonho aqui para essa igreja. Eu tenho sonho de fazer galeria. Eu tenho sonho da minha igreja. Eu tenho sonho, eu vou sonhar. E enquanto eu for poder fazer, eu vou fazendo. Não interrompa seus sonhos. Mas o meu desejo é que Jesus volte. Primeiro porque eu quero vê-lo. E segundo porque está insuportável viver aqui embaixo. Meu Deus, os homens não entendem isso. Pegue 50 mulheres lésbicas e coloque em uma ilha. Essas mulheres, coloque elas lá numa ilha muito bonita, muito luxuosa, muito rica. Coloque elas lá. Pegue 50 homossexuais e coloque em uma ilha bem distante delas, no Polo, em outra América. Também uma ilha luxuosa, riquíssima. Volte lá 25 anos. Volte lá 40 anos depois. Não tem nada. Tudo vai ser destruído. Não existe vida aí, não existe procriação, não existe alegria. Mas os homens dizem que eles nasceram assim. Se a ciência diz que o gene gay não existe, a transexualidade que eles tanto falam pela mídia, a ciência já provou 1 bilhão de vezes que não existe. Mas é aceitável.
E nós somos taxados como iguais a Hitler. Nós somos os intolerantes. Nós somos os preconceituosos. Não, nós somos conceituosos, não preconceituosos. Preconceito é aquilo que você faz sem conhecimento. Conceito é aquilo que você fala com conhecimento. Mas ele se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Ninguém me humilha, irmão, se eu não quiser ser humilhado. Ninguém te humilha se você não quiser ser humilhado. Se você não quiser ser humilhado, toda pessoa te humilhar, você humilha ela também. Você xinga ela também. Você não se humilhou, você revidou. Ele a si mesmo se humilhou. Olha, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, se Jesus obedeceu, por que você não obedece? Você é melhor que Cristo. Foi Cristo que está dizendo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Sabe, tem umas frases que eu não gosto. Tem uns hinos que eu canto por cantar. Vocês sabem que eu sou chato demais. Por exemplo, eu sei que é uma linguagem figurada, então eu não quero aqui descredibilitar o hino. Mas se levar o pé da letra, Deus acreditou em mim. Não é legal isso. Porque para acreditar, tem que ter fé. E gente, Deus não precisa de fé. Deus não acreditou em mim. Deus acredita nele. É nele que ele acredita. Não, pastor, mas Deus viu em mim alguma coisa. Não, Deus viu em Jesus muita coisa. E por causa de Jesus, eu e você somos quem somos. Deus está inspirado. Se Deus precisar de inspiração, a gente está lascado. Deus precisa de inspiração. É isso que a gente vê nesse evangelho descompromissado com a palavra, que não confronta o pensamento do homem. Ele obedeceu. Por que você não obedece? Se Jesus obedeceu, se você tem o mesmo sentimento que ele, você vai obedecer. E o que é obediência? É só quando eu concordo? É só quando eu vejo vantagem? Pelo que também Deus o exaltou, aleluia, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas por que ele teve isso? Porque ele passou por aquilo. O evangelho que é pregado aí fora diz que você vai chegar lá no monte sem subir as escadas, já tem um elevador. Quem for levado pelo monte e pelo diabo vai pular lá de cima, irmão, não vai ter controle. Quando o diabo levou Jesus no monte, o primeiro conselho do diabo foi, e usou a Bíblia: pula daqui porque tu é um cara, e os anjos vão te segurar. O que é que Jesus disse a ele? Está escrito. Jesus estava balizado na palavra. Jesus não disse, estou tendo uma visão. Não. Jesus não bradou e disse, não. Jesus disse, está escrito. Os crentes de hoje estão atrás de misticismo. Aonde tiver um revelador, eles vão atrás. Porque eles estão preocupados com o que vai acontecer daqui a pouco. E Jesus está dizendo, eu já lhe disse que vai acontecer na eternidade. Você está paciente. E além do mais, meu irmão, tem um hino que eu gosto muito de cantar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Se eu posso crer no amanhã porque ele vive, eu posso crer também em toda providência para o amanhã. Aleluia! Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é adorado no céu, louvado e adorado na igreja, e temido e respeitado no inferno. Aleluia! Os caras foram expulsar o demônio e botaram a mão na cabeça do demônio e disse, em nome de Jesus do Paulo, sai dele. Tomaram uma surra. E o demônio disse assim, nós conhecemos Jesus de Paulo.
E diz assim: e também conhecemos Paulo. Mas vocês, quem são? Você sabia que o diabo respeita a crente? Eu vou dizer um negócio aqui que vai chocar você. Você sabia que o diabo respeita e admira crente sincero? Quando ele fez aquela arruaça toda com a mulher de Potifar para derrubar José, e José não caiu na lábia dele, eu tenho certeza que o diabo lá naquele tripé de 3 pés quebrados que ele tem, que aquilo não é trono, quando ele sentou lá, ele disse: rapaz, tu viu que crente? O que o diabo diz de você? Eu disse: é porque eu tenho uma fraqueza. O diabo disse: obrigado por me revelar. Agora eu vou trabalhar em cima disso. Aleluia. Oi, irmão, você tem capacidade de vencer. Por quê? Porque Jesus venceu. Aleluia. Você vai vencer também. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. O que é confessar? Chega uma repartição pública. Chega. Hoje agora o último voo que eu peguei, que foi de São Paulo para cá, para Londrina, o camarada, rapaz, olha que eu já andei muito nesse trem, esse negócio esquisito. Irmão, eu fiquei esperando ele pousar. Quando pensou que não, o avião já estava encostado, eu fiquei admirado, nunca vi um negócio daquele. E eu parei, eu falei: comandante, em vez de sair assim da cabine, eu disse: comandante. Ele disse: comandante. Eu disse: parabéns. Rapaz, que pouso. Eu nem senti o pouso, gente. Quem estava atrás de mim falou: verdade. Eu falei assim para ele: Jesus lhe guarde. Todo mundo olhou. O nome de Jesus desperta curiosidade. Se você chegar numa repartição pública e dizer assim: Deus abençoe, todo mundo vai dizer amém. Mas se você entrar na mesa e disser Jesus abençoe, todo mundo vai olhar: chegou o crente. Aleluia! Se você estiver numa roda de escarnecedor, se você estiver numa roda de gente pecadora, fumando, e o cara te oferecer um cigarro, e você disser assim: eu não fumo porque isso faz mal pro pulmão, não é legal, o Ministério Público adverte e tal, esse cara vai ficar quieto. Agora, se você disser assim: eu não fumo porque Jesus não quer, menino, vão te olhar com desdém, vão tirar uma da tua cara, vão zombar de você, mas Jesus vai levantar lá no trono e vai dizer: papai, tem o meu ali, ó. Sabe qual é o problema do homem? Quer ser aplaudido pelos homens, mas não quer ser aplaudido por Deus. Jesus quis ser maltratado pelos homens e ser honrado por Deus. Olha para mim aqui. Diga assim: Jesus já tinha glória. O Pai revestiu ele de honra. Escuta isso. Salmo 24 ou 124, agora vai, minha mente parece que falhou aqui. Acho que é o 24. Assim: levantai os portais eternos, não é? Para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu, olhando o homem, olhando o trono, está lá Deus sentado. Mas os céus estão mandando abrir os portais eternos para entrar o Rei da Glória. Os anjos olham para dentro e estão vendo o Rei lá. Aí eles perguntam: quem é o Rei da Glória? Aí sabe a resposta? O poderoso, o vencedor, ele é o Rei da Glória.
venceu ao contrário do que todos os homens vencem. Gandhi disse, eu gosto de citar Gandhi, porque a história de Gandhi é bonita. Mas Gandhi disse assim: se eu morrer, aleluia. Buda, vamos falar de Buda primeiro. Buda disse assim: estou à procura da verdade. Jesus disse: eu sou ela. Gandhi disse: se eu morrer, a causa da Índia está perdida. Jesus disse: quando eu morrer, a causa da humanidade está ganha. Aleluia! Os homens conquistam matando, ele conquistou morrendo. Porque ele não venceu os homens, ele venceu o diabo, o inferno e a morte. Sabe qual é o último inimigo que Deus vai vencer na tua vida? Porque na dele já foi vencida: a morte. Quem andar com Cristo aqui, sofrer com ele aqui, vai vencer a morte. Você nunca parou para pensar sobre a morte? Eu vou deixar vocês pensando a semana toda. A morte é um estado ou é uma pessoa? Porque quem morre aqui agora morre uma pessoa em Cornélio, morre lá no Japão ao mesmo tempo. A morte está lá em cá ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o inimigo a ser vencido, o último, é a morte. Mas na tua vida, porque na de Jesus ele já venceu, ele ressuscitou. Ela não teve força sobre ele, porque ele é santo. É isso que Jesus quer dar para você. Você veio aqui para comprar mais um vestido. Você veio aqui para aquele homem olhar para você. Você veio aqui para aquela mulher olhar para você. Você veio aqui para conquistar o seu que mais. Jesus está dizendo: eu quero lhe dar o que você não pode ter. Eu quero lhe dar a eternidade. Deixa eu tomar conta da sua vida, que o resto eu resolvo aí embaixo. Aleluia. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aqui dentro, o Espírito Santo que precisa se renovar na fé com o Senhor. Eu sei, Espírito Santo, que tem pessoas aqui dentro hoje que entrou aqui fraca na fé, Espírito Santo, mas que o Senhor quer renovar a fé desta pessoa. Eu sei que tem pessoas aqui hoje, Espírito Santo, que ainda não se decidiu por entregar a sua vida e obedecer a tua palavra. Mas o Senhor tratou conosco hoje, Espírito Santo. Olhar para Jesus é tudo o que podemos fazer. Nós temos que parar de olhar para baixo, Espírito Santo, ajuda a gente. Porque a gente quer olhar para cima. Quantas coisas a gente faz que desagrada aquele a quem amamos, e o pior, desagrada aquele que nos ama. Como podemos ser tão maus? Como podemos ser, meu Senhor, tão insatisfeitos com tudo que o Senhor tem feito por nós? Como podemos te deixar em segundo plano? Como podemos te deixar para amanhã, se o Senhor não nos deixou para amanhã? Quando o Pai perguntou quem viria salvar os homens, o Senhor não disse: eu vou pensar, amanhã eu dou a resposta. O Senhor se levantou imediatamente e disse: eu vou. Então por que nós somos tão arrogantes para dizer que a salvação da nossa alma pode esperar? Ô Espírito Santo, eu conheço as minhas limitações. Querido Espírito de Deus, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que a minha retórica é fraca, mas a tua é precisa. E existe um desejo no coração dessa pessoa. Ela nem queria vir da igreja hoje, Espírito Santo, mas o Senhor trouxe para dizer o quanto a ama. Então, Espírito Santo, traz essa vida para o teu altar. Somente o Senhor pode fazer isto. Oh, eu sinto muito forte a presença do Espírito Santo aqui. Ele concordou com o que foi dito hoje acerca de Jesus. Oh, irmão, Jesus quer te renovar. Jesus está mandando te dizer assim: meu filho, lembra-te do teu primeiro amor. Quando tu fazias por prazer, quando tu fazias porque tu querias
nesta noite. Ele deseja te transportar do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado Jesus Cristo, o que venceu. Eu quero chamar aqui na frente você que está desejoso, você que está desejoso de se entregar a Cristo, dizer: pastor, eu sempre andei na corda bamba, mas o Espírito Santo está falando na minha alma, pastor, e eu vou entregar minha vida a Ele hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não sou eu que estou chamando você, é o Espírito Santo. É Jesus que está te convidando a sentar na mesa do Pai. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Cristo? Os que já fizeram isso das outras vezes, não precisa repetir. Eu estou falando com pessoa específica aqui hoje. O Espírito Santo está tratando com pessoa específica aqui hoje. Você precisa se entregar de verdade. Você precisa se render. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ação desta jovem, traz ela, Espírito Santo. Dessa senhora, desse senhor, desta moça e deste moço, que eles sejam livres agora. Pela última vez eu vou te chamar. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha em nome de Jesus. Oh! Deus, tudo que tu faz é perfeito. Oh, irmão, se você não está sentindo, é porque você não quer. O Espírito Santo está se movendo entre nós. A pastora vai orar para essas vidas. Senhor Deus e Pai, Senhor, queremos agradecer, ó Pai, ó Deus, pelo Senhor ter feito grandes coisas, Pai, porque sabemos, Senhor, que quando há salvação, há festa no céu, Senhor, e agora se inicia grande festa, Pai, por essas vidas, Senhor, que estão aqui se entregando, Pai, ó Deus, que o Senhor possa firmar os seus passos na rocha, Pai, para que nada abale, Senhor, para que passe o vento e elas continuem no mesmo lugar, Senhor, firmadas na rocha, Senhor, que é Cristo. Ó Deus, querido, que essas vidas possam ser discipuladas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai.
Vá buscar o seu Senhor. Pare de se orar com a morte. Vá buscar o seu Senhor. Levante-se de madrugada, vá clamar a Deus, vá orar, vá se humilhar ao Senhor, para que você não se humilhe aos homens, se humilhe diante de Deus. Deus tem falado nessa casa, irmãos. Preste atenção no que Jesus tem falado. Aleluia. Eu encerro o culto dessa noite com muita alegria no meu coração, sabendo que o Senhor vai nos dar um dia de desafio amanhã, e de que nós vamos vencer pela fé, sabendo que para cristão nada é fácil, porém tudo tem um peso de glória. Amém? Quem no Senhor hoje de manhã, fique que nós vamos dar ceia para vocês, tá bom? As crianças já desceram? Quando as crianças descerem, eu vou encerrar o culto. As crianças vão descer.